Bem-vindos ao programa CPLP Gemini para acompanhar as últimas informações sobre Timor-Leste e a comunidade dos países da língua portuguesa. A Presidência da República e o G7+ divulgaram um plano de ação conjunta para iniciativas de diplomacia multilateral. O secretário-geral da Organização Intergovernamental dos Países Afetados por Conflitos, o G7+, Hélder da Costa, reuniu-se esta quinta-feira com o Presidente da República, José Ramos Horta. O objetivo passou por reforçar as iniciativas internacionais de advocacia e de diplomacia multilateral. Segundo a minusculia. Durante a reunião, o chefe de Estado foi informado sobre as atividades desenvolvidas pela organização nos últimos meses, destacando-se o sucesso da cimeira do G7+, realizada à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas, no passado dia 23 de setembro, em Nova York. O Centro de Atendimento Rápido permitirá mobilizar peritos internacionais para apoiar os países membros que necessitem de assistência técnica imediata, garantindo maior transparência e equilíbrio nas negociações com parceiros internacionais. Hélder da Costa adiantou ainda que foi discutida a sincronização da agenda presidencial com o calendário de atividades do G7+ para o próximo ano. Depois, terceiro ponto, a minha honra incluímos Sua Excelência o Presidente, simplesmente... Um dos pontos discutidos foi a participação do Presidente da República, em fevereiro de 2026, no Fórum do Conselho dos Direitos Humanos da ONU, em Genebra, onde a organização vai promover o evento paralelo dedicado à paz e à resiliência dos países em situações de pós-conflito, potenciando o papel de Ramos Horta como enviado especial do grupo. Sua Excelência o Presidente se organiza evento, side events em Genebra. Na reunião, Hélder da Costa felicitou ainda o governo e o povo de Timor-Leste pela adesão do país à ASEAN. As Filipinas rejeitaram a missão de apoio humanitário preparada por Timor-Leste. A comitiva, com mais de 150 elementos, não chegou a sair do território nacional. O governo filipino justificou a medida com o facto de possuir recursos humanos suficientes para responder à calamidade. A informação foi avançada na quinta-feira pelo ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Bendito Freitas. Na sequência da decisão, foi cancelada a partida do contingente timorense que iria auxiliar as Filipinas após a tempestade que provocou centenas de mortes e deixou um rastro de destruição nas províncias centrais do arquipélago. Participação da missão se agradece. Informo o público que estávamos a preparar um contingente do apoio humanitário para auxiliar as Filipinas. As Filipinas apreciam o nosso gesto de solidariedade, mas a missão teve de ser cancelada porque dizem que, neste momento, o país tem recursos suficientes para responder à situação. É importante clarifica para o público. O governante sublinhou que, apesar do cancelamento, o contingente se mantém preparado para prestar assistência, salientando que a decisão não invalida o apoio timorense. O presidente declara ano de luto, mas se dá o Como país membro da ASEAN, esta situação é uma chamada para dar a nossa solidariedade. Neste momento, o país não abriu a porta a apoios internacionais. Mesmo assim, o nosso contingente está preparado para intervir caso seja necessário. O governo filipino e o próprio presidente respeitam e apreciam a nossa oferta de ajuda. É uma vocação universal, chamamento ida para o povo, para a nação toda. O ministro explicou ainda que as Filipinas necessitam apenas do apoio material e que essa informação já foi apresentada ao primeiro-ministro Xanana Gusmão. De acordo com dados internacionais, a tempestade que atingiu as Filipinas provocou cerca de 224 mortos e obrigou 1,4 milhões de pessoas a abandonar as suas casas. O Presidente da República, José Ramos Horta, mostrou-se solidário e triste com as notícias que têm chegado das Filipinas após a devastação causada pelo tufão Phung-Wong. O poderoso tufão atingiu a região norte das Filipinas, provocando a morte de dezenas de pessoas, a deslocação de quase 1 milhão de cidadãos e consideráveis danos materiais. Os desastres naturais não têm poupado o país do Sudeste Asiático, que ainda não se recompôs da destruição provocada pelo tufão Kalmaegi. Num gesto de solidariedade, o chefe de Estado timorense enviou uma carta ao presidente filipino.
É com grande tristeza que recebo a trágica notícia da devastação causada pelo tufão Funwon. Em nome do povo de Timor-Leste, gostaria de expressar a sua excelência ao governo e ao povo das Filipinas as minhas mais sinceras condolências e a minha mais profunda solidariedade às famílias das vítimas. Na mesma mensagem, o presidente Ramos Horta destacou os fortes laços que unem os dois países. O povo timorense partilha com o povo filipino a sua dor e compaixão neste período de luto e dificuldades. Expressamos a nossa admiração pela coragem, resiliência e espírito de ajuda mútua que sempre caracterizaram o povo filipino perante as adversidades. Recorda-se que o governo timorense planeava enviar uma força-tarefa humanitária para auxiliar as Filipinas na recuperação dos estragos causados pelos tufões. No entanto, o envio do contingente foi cancelado, tendo sido substituído por um apoio financeiro após as Filipinas terem indicado possuir recursos humanos suficientes no terreno. As autoridades do Estado brasileiro do Paraná enviaram este sábado ajuda de emergência para a população afetada por um tornado na região. O secretário de Saúde do Paraná informou que os hospitais do Rio Bonito do Iguaçu e de Laranjeiras atenderam cerca de 500 pacientes num espaço de apenas 12 horas. Estão chegando dois aviões com insumos hospitalares para os hospitais de Laranjeiras. Os hospitais de Laranjeiras atenderam em 12 horas praticamente 500 pessoas. Então nós estamos atendendo, encaminhando, fizemos um plano de contingência do SAMU e a gente está indo e voltando aqui na rodovia, está vendo a ambulância, carro do SAMU, nós estamos com a nossa turma toda da saúde ligada, atenta, mobilizada. Voluntários e equipas de resgate descarregaram de aviões e helicópteros equipamentos médicos com soro, medicamentos e outros mantimentos. O governo do estado do Paraná mobilizou 50 bombeiros, incluindo equipas de resgate de élite com cães de busca, e abriu mais postos de atendimento de urgência nas cidades próximas. As autoridades locais montaram um centro de comando em Guarapuava para coordenar os esforços de socorro, enquanto a polícia, os bombeiros e os voluntários procuram vítimas no município afetado. A cidade brasileira de Rio Bonito do Iguaçu ficou devastada por uma tempestade que destruiu 90% dos edifícios, obrigando a uma reconstrução total. As autoridades locais confirmam que um forte tornado atingiu a cidade de Rio Bonito do Iguaçu, no estado do Paraná. O balanço aponta para 6 vítimas mortais e mais de 90% dos edifícios destruídos. O coordenador da Defesa Civil do Paraná afirmou que a prioridade é avaliar os estragos e prestar auxílio aos moradores e empresas. Hoje o foco é realmente começar a limpar a cidade, começar a retirar de entulhos e principalmente o levantamento dos danos e prejuízos para que possamos, de uma maneira mais breve possível, estar fazendo chegar recursos financeiros a essas pessoas, a esses comerciantes, enfim, retomada da normalidade dentro do município. É uma fatalidade que ninguém esperava, mas a gente está aqui para ajudar, porque a gente tem que ser solidário. Tratores e escavadoras têm em remover os escombros das ruas enquanto prosseguem os trabalhos de resgate e recuperação. O desastre desalojou mais de 1.000 pessoas que foram realojadas em abrigos de emergência montados nas cidades mais próximas. O Parlamento Nacional aprovou o orçamento para o vice-primeiro-ministro Francisco Calbuari-Lai, que acumula as pastas da Economia e do Turismo e Ambiente. Na sexta-feira, os deputados autorizaram na especialidade uma verba de $616.004 americanos para o ano fiscal de 2026. A votação registrou 41 votos a favor, 22 abstenções e 1 voto contra. Durante o debate, a bancada da oposição não apresentou propostas, mas a deputada Lídia Norberta da Fretilin instou o governante a concentrar-se nas questões econômicas com a integração de Timor-Leste na ASEAN. A nossa preocupação com a situação atual é a adesão de Timor-Leste à ASEAN. Há muitas questões que devemos desenvolver,
principalmente no pilar da economia, porque nesta questão econômica você é o responsável. É por isso que gostaríamos de pedir que se esforce no que está a fazer este ano, para que possamos colaborar nas situações que vamos apresentar, especialmente no campo da economia. Âmbito econômico, né? Em resposta, o vice-primeiro-ministro Francisco Calbuari Lai garantiu que o governo já elaborou um plano e entregou os principais documentos à ASEAN sobre as matérias em causa. Queria dizer-vos que, como coordenador dos assuntos econômicos, o governo apresentou os principais documentos, como a visão para a estratégia da pós-adesão, o plano de ação pós-adesão, a implementação de acordos de facilitação comercial e a preparação de compromissos na área dos subsídios à pesca na ASEAN. Há também acordos importantes, como o de facilitação do comércio, entre outros, assinados por líderes de 10 países da ASEAN. A transparência, eficiência e impacto direito use cada dólar público para amores de povo união. No mesmo debate, o Parlamento aprovou também um orçamento para o vice-primeiro-ministro, ministro coordenador dos assuntos sociais e ministro do desenvolvimento rural e habitação comunitária, Mariano Assanami, no valor de $976.696. Foram as informações de hoje. Voltamos no próximo sábado. Até lá.